Olá, é bom ter você aqui junto comigo para podermos refletir sobre um assunto importante. Minha família pode ser feliz. Sua família pode ser feliz? Tem tanta gente que cresceu num ambiente tão difícil, tão ruim, que não acredita que pode ter uma família feliz. Mas eu quero te afirmar isso. Minha família pode ser feliz. E na maioria das nossas famílias, tem um potencial de ser feliz muito grande. Mas falta alguma coisa. E eu quero pensar com vocês hoje. O que falta em nossos relacionamentos? Minha família pode ser feliz? Pode. O que falta? Bom, eu estou casado com Socorro há quase 26 anos. 25 anos e 11 meses. E lá por uns 12 dias depois desses 11 meses. E temos experimentado várias experiências, temos tido várias experiências importantes, mas todas elas a partir dessa convicção. Podemos sim ser felizes. 2 filhos, Beatriz com 21 anos, André com 19 anos, experimentando, vivendo na possibilidade também de construírem uma família feliz. Quero te convidar a refletir comigo no texto de Gênesis capítulo 26, versículo 8, que diz o seguinte: ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaque brincava com Rebeca, sua mulher. Debaixo desse texto, eu quero argumentar com você sobre algumas coisas que faltam em nosso relacionamento. Olha só, quando eu era criança, tinha uma musiquinha que eu aprendi na escola bíblica dominical, e ela dizia assim: a mão ficava posta, falava dos dedos da mão e da família. Aqui vivia alegre um pessoal, família bem original. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Neném tão miudinho e gentil. Que forte o papai polegar. Que boa é a mãezinha do lar. O mano tão alto, a irmã é menor. Neném, vamos nós embalar. E assim a música falava. Eu quero dizer, lembrando dessa música, que cada um cresce com uma fantasia de família. E se família perfeita são de 5 elementos, papai, mamãe e 3 filhos, a minha já tem um problema, porque nós somos assim, falta são só 2 filhos, e os nenéns miudinhos e gentis cresceram, e eu sou o menorzinho lá de casa. Então, uma coisa importante é exatamente essa convicção de que a família não é uma fantasia, não é um sonho, é uma realidade de Deus para a gente aprender a desenvolver e a crescer e ser feliz nela. Um dia, eu ia para um encontro de casal e no caminho encontrei um senhor já de idade e ele ia só e eu falei: cadê ela? Cadê a véia? E ele disse: não dá para viver assim, não dá para viver mais, vamos nos separar. Já passou tanto tempo, não dá para mudar muita coisa, não adianta esperar mais. Aqueles segundos assim de assombro que ele tinha de casado, mais tempo que eu de vida na ocasião, e eu perguntei: assim como que não dá mais? Ele não sabia descrever o que tinha de ruim no casamento dele, mas ele sabia que não dava mais para viver daquela maneira. E aí eu queria submeter você, marido ou mulher, ou quem sabe aí uma mocinha doida para casar, um rapaz esperando a hora de chegar a Rebeca. Quero submeter você ao vestibular do relacionamento. Você conhece o vestibular do relacionamento? Todo vestibular, toda prova, tem várias matérias. E no vestibular do relacionamento é importante que você seja bom de química. Química fala de quê? De atração. Tá? E nessa química, nessa mistura, em qualquer idade, daquele senhor com 50 anos de casado, eu com 26 anos de casado, você começando o casamento ou você esperando o casamento, tem que ter química. Mas química é mistura. E se misturar demais, costuma explodir. Se misturar de menos, costuma paralisar e separar os elementos. É preciso ter uma boa nota em química. A outra matéria é matemática. Matemática fala de quê? De somar. Diminuir também, mas para nós, somar. Somar forças, somar possibilidades. Você tem que passar com boa nota nessa matéria. Matemática. Línguas. Não necessariamente português. Você tem que aprender a língua do outro. E a língua do outro nem sempre é português. Às vezes é carioquês, mineirês, baianês.
temos que aprender a língua do outro. Nós não falamos a mesma língua. É importante aprender a ouvir o que o outro está falando no contexto que ele tem. Geografia? O que tem casamento a ver com geografia? Definição de espaço. Dentro do casamento, cada um tem que ter o seu espaço. Espaço emocional, espaço espiritual, um espaço para respirar. Cada um tem que ter o seu espaço. Precisa de ter boa nota em geografia. E depois, história. História, sim, respeito pela história, pela origem do outro, pela origem. Cada um traz consigo uma história. Por exemplo, das piadas mais indecentes e desnecessárias que nós brincamos tanto, piada de sogra. A mãe dessa moça é a história, é a origem dela. E não faz sentido falar mal, brincar como brincamos com a mãe de nossos cônjuges. Bom, então, pensando nessas matérias de matemática, de química, de física, português, geografia, supondo que você já passou, está casado, já está dentro, comprou a vaga, alguém fez a prova para você, tanto faz, você está dentro de uma família, agora precisa de atualizar, fazer uma reciclagem dessas matérias de tempos em tempos. Eu, 25 anos depois, tenho que repensar química, matemática, física, geografia, a história já é outra, nós construímos história juntos, né? Então, eu e Socorro temos que fazer uma reciclagem nesse ponto dos 25 anos, 26 anos de casados. Bom, mas a pergunta é o que falta nos nossos relacionamentos? Uma coisa que falta, importante, é arrependimento. Tem faltado nos relacionamentos. Arrependimento é mais do que pedir perdão. Arrepender é um processo que no relacionamento conjugal passa por 3 etapas importantes: observar, refletir e agir a favor do outro. Nessa semana, um pastor amigo nosso esteve conosco e ele falava sobre perdão. Ele falou que perdão é perder grandão. Eu achei legal essa expressão. É exatamente isso. Lembra de José? Quando ele tinha tantos motivos a perdoar os seus irmãos de tanta trapaça e problemas em família, ele passou alguns dias visualizando, pensando, meditando na mágoa que ele sentia. E depois ele perdoou. Ele perdeu o grandão. Ele perdeu a oportunidade de vingar, de descontar, de agredir, de desrespeitar como foi desrespeitado. Então, dentro do relacionamento, perdão é isso. Observa. Tem alguém com dificuldade com você? Reflete, reflita. O que eu fiz? O que eu tenho feito? O que eu deveria fazer para que o ambiente estivesse melhor? E agir em favor do outro. Agora presta atenção. Se alguém te pedir perdão e você não perdoar, você faz da vida dessa pessoa um inferno e você vira o demônio da relação. Inferno, lembra? Demônio. Se você faz da vida dele um inferno, da vida da sua esposa o inferno, do seu pai o inferno, da sua mãe o inferno, porque você não os perdoou, você é o demônio da relação. Então presta atenção. Alguém te magoou? Sim. Perdoa, perdoa. Falta arrependimento? Falta. Falta perdão. Mas falta também fé em nossos relacionamentos. E a fé também aqui, eu não estou evocando aquelas grandes emoções e experiências que mudam a sua vida. Dentro do relacionamento, fé é uma palavra que atrai outras, é uma atitude em nós que atrai outras. Não é apenas uma palavrinha de 2 letras, mas uma palavra que atrai planejamento. Eu tenho que planejar o meu relacionamento. Eu tenho que saber o que eu desejo no meu relacionamento com pessoas em minha volta, principalmente com o cônjuge. Planejamento, responsabilidade. Eu preciso de trabalhar em cima de o que é minha responsabilidade. E não depois perguntar o que é minha culpa. Eu não fiz, não é a minha intenção. Não é essa a questão. A questão é qual é a responsabilidade. A fé implica planejar, me responsabilizar e agir. Não pode ficar no mundo das ideias, não pode ficar no eu te amo, não pode ficar no não é isso que eu queria. Eu preciso de uma fé operante. Fé não é fuga do Egito. Precisaram de fé para sair do Egito e entrar na Terra Prometida. Exatamente, precisaram de fé. Mas muitas vezes nós nos casamos exatamente para sair de um Egito, de um pai que é muito possessivo, de uma casa que não tem espaço físico, nos casamos por causa de sexo, por causa de tantas coisas que não pelo motivo certo. E aí, agimos por fé. Não foi por fé, foi por fuga. E quem casa fugindo, esquece que entre a Terra Prometida,
E o Egito, ou seja, o Egito é terra prometida, tem um espaço chamado deserto. E todo casamento vai lá, todo relacionamento vai lá. Todo relacionamento vai lá para quê? Para desenvolver fé, arrependimento, uma visão de si mesmo. E aí, só você pode levar o seu casamento a uma terra prometida. Eu tenho visto que muitos casamentos têm ficado no deserto porque alguns de nós preferem o deserto à terra prometida. Como assim? No deserto, o povo reclamava e aí a água aparecia. O povo murmurava, apareceu pão. Do jeito de Deus, mas apareceu pão, o maná que veio do céu. O povo reclamava de novo, Deus mandou carne e codornizes para que fizessem um churrascão no deserto. Eles reclamavam, Deus cobria do sol. Eles reclamavam, Deus trazia aquecimento à noite. E Deus lutava por eles, ou seja, eles não precisavam de lutar. No deserto, lugar de menino. Sabe essa coisa? Meu casamento é um deserto, estou vivendo num deserto. Talvez você goste do deserto, você não querer crescer. Porque na terra prometida é um lugar que você tem que plantar, esperar o tempo de colher. Você tem que lutar pelo seu espaço. Você tira o gigante do seu ambiente. Você não fica esperando que alguém lute por você, plante por você. Você não pode, na terra prometida, ficar esperando que as coisas aconteçam de graça. E o casamento é a terra prometida, mas nada acontece de graça. A fé que falta é uma fé operante, que planeja, que age e que te leva a um lugar que você conquista em Deus. Mas falta arrependimento, falta fé e falta o que mais? Liderança. Vivemos uma época que a liderança é um problema, principalmente a liderança masculina. E casamento implica em liderança masculina. Por falta da liderança nossa, minha e sua, dos maridos, dos homens, na igreja, na família, cônjuges e filhos, tem muita dificuldade com a palavra chamada submissão. Lógico, ninguém lidera. Vai submeter a quem? Inclusive, eu e você, enquanto pais e mães, devemos correr o risco de liderar nossos filhos. E liderar é diferente de gerenciar. Gerencia com data marcada, por e-mail, no Facebook, gerencia lá no WhatsApp, mas liderar é estar perto, saber o que ele sente, viver o que ele vive. E esse é um desafio para todos nós. Falta arrependimento, falta fé, falta liderança, falta diálogo. A palavra diálogo, em algum lugar da origem dela, passa por farmacon, farmácia. E no relacionamento, o diálogo é muito importante. Porque no diálogo, a primeira matéria lá que eu falei é química, né? Diálogo é química, é uma mistura de amor e verdade, tá? E, como eu falei, associado com farmácia, farmacon, na farmácia você encontra veneno, cosmético e remédio. A dose de um elemento químico é veneno, uma outra dose é remédio. Uma mistura faz um remédio ter até um gosto bom, uma mistura faz um remédio ter um gosto muito ruim. Então preste atenção, o diálogo dentro de casa pode ser veneno quando a verdade vem sozinha. Verdade sem amor é muito difícil de engolir. Lembra que é a verdade da cruz, a verdade de que o homem estava condenado ao inferno e que ele tinha uma única opção de salvação, que era através de Jesus. Só é suportável porque ela foi anunciada na cruz, na demonstração de amor, na entrega que o próprio Deus faz de si mesmo através do Filho em amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compreende isso? Isso falado sem amor é terrível de ouvir, mas é veneno quando eu trago a verdade sem amor. A verdade fora do diálogo, ou seja, o amor sem verdade é cosmético. E pode ser a marca mais cara, o cosmético mais especial. Cosmético é cosmético. Ele cobre um defeito, mas quando eu tiro a máscara, aparece o defeito de novo. E aí, no relacionamento, no diálogo, o amor sem verdade gera isso. Vivemos uma geração que os pais amam demais e não falam a verdade, porque não é fácil falar a verdade. E a outra coisa importante é outra coisa que encontramos na farmácia, além de veneno e cosmético, é remédio. O que é remédio?
No nosso caso aqui, é uma mistura de verdade com amor. Fale a verdade em amor. Ame de verdade, para que os relacionamentos, tanto entre os pares quanto com os filhos, possa frutificar. Então, falta o quê? Arrependimento, fé, liderança, falta diálogo e falta intimidade. Eu falei do deserto. O deserto é lugar de gerar intimidade. É lugar de eu conhecer a mim mesmo. É lugar de eu conhecer a Deus e de conhecer o outro. O relacionamento nos leva para o deserto. E lá nós vamos conhecer a nós mesmos e o outro. E falar, Deus tem misericórdia. Interfere aqui, manda o maná, cobre a gente aqui com a sua nuvem, manda fogo do céu, porque nós não suportaremos nem o frio nem o calor que o outro tem para nós. E aí no deserto nós conhecemos a Deus e seguimos adiante. Mas tem uma coisa importante que se alcança no deserto, é intimidade. Tem faltado hoje intimidade. Eu gosto de pensar em intimidade a partir daquela história que Jesus contou, a parábola do bom samaritano. Você lembra dessa parábola? Um sujeito ia pelo caminho, encontra alguém, já havia passado ali outras pessoas que não quiseram parar, cada um tinha o seu motivo, mas ele parou. Ele parou, pegou o sujeito, pôs no lombo do cavalo, levou até uma hospedaria, pagou a despesa e se comprometeu a pagar quando voltasse, se houvesse mais despesa. Pensa no casamento, pensa num bonitão, no seu alazão branco que vai a galope, a 1000 por hora, pocotó, 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 pocotó. E ele passa no meio da estrada e ele encontra a donzela ali com seus cachos, né? Encaracolados ou compridos, tanto faz, o amor tem as suas especialidades. E ele olha e ele freia o cavalo. Ele freia o cavalo e ele desce do cavalo. Ele apresenta para aquela moça do seu alforge o óleo, o azeite, o vinagre, um pãozinho com salame, qualquer coisa. Ele convence essa moça a subir no cavalo com ele. Percebe a semelhança com a parábola do bom samaritano? E agora, a fantasia de um jovem, de um rapaz, é montar os dois no cavalo e saírem disparados de novo. Não pode. A partir de que mais uma pessoa está no seu cavalo, agora não tem mais pocotó, pocotó, agora é assim, pocotó, 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 pocotó. Ou seja, o ritmo é o outro que vai dar. O ritmo é as pessoas que você trouxe para a sua vida que vão dar. Se você quiser oferecer o lombo do seu cavalo, o seu espaço, a sua vida para alguém, o ritmo nunca mais será o mesmo. Falta também fidelidade em nossos relacionamentos. Fidelidade é um desafio para um coração contaminado pelo pecado. Mas eu quero parar por aqui com essa ministração. E eu vou falar depois sobre fidelidade e alegria. Duas coisas tão importantes que faltam em nossos relacionamentos. Eu queria orar com você para você não se perder sobre arrependimento, sobre fé, liderança e intimidade. Essas coisas, muitas delas se encontram no deserto, nas dificuldades, nos problemas. Eu quero que você encontre na palavra, na ministração, na decisão de ser feliz, porque a minha família pode ser feliz. E a sua? Ora comigo. Senhor, eu quero clamar que o Teu Espírito traga humildade no nosso coração, para que arrependimento e perdão caminhem juntos entre marido e mulher, entre pais e filhos. Quero clamar que possamos crer na Tua palavra, no Seu grande amor, de tal maneira, Deus querido, que a fé seja mais que palavras entre nós, porque a fé sem obras é morta, e pedir que possamos liderar-nos uns aos outros, liderar nossos filhos e levá-los a crescer em nome de Jesus, e pedir, Pai, que haja intimidade. Tira de nós um ritmo acelerado, egoísta, solitário, porque o solitário está doente. Queremos caminhar juntos, nos ensina então a caminhar segundo o propósito do Senhor para uma família que vai ser feliz. Eu quero ministrar famílias felizes entre os ouvintes em nome de Jesus. Deus te abençoe.